Olá pessoal, aqui é a Clara Simão. Eu estou aqui hoje com a Mônica Nunes, professora da disciplina de rádio e também doutora em comunicação pela UERJ. Hoje a gente vai conversar sobre a Era do Ouro do Rádio na Era Vargas. Bom, Mônica, deixa eu começar te perguntando como o golpe ditatorial na Era Vargas atingiu os meios de comunicação na época. A Era de Ouro, a Era Vargas, na verdade, foi uma época bastante difícil para a imprensa brasileira, a partir do momento que a gente tem uma ditadura, né? Uma ditadura militar, em que tudo era censurado e tudo tinha que ser passado para os militares antes de ser veiculado, tanto no rádio quanto no jornal impresso e por aí vai. Na verdade, o Vargas ele foi bastante esperto quando ele percebeu que o rádio, naquela época, era de ouro do rádio, anos 40, anos 50, era o principal veículo de comunicação. As pessoas se informavam pelo rádio, se entretiam pelo rádio por meio das radionovelas, né, tinha entretenimento pelo rádio. E então era um espaço ali em que ele percebeu que seria um grande instrumento de veiculação das ideias. A gente pode perceber que o rádio, a gente só tinha impresso, que na verdade poucas pessoas tinham acesso, porque a gente tem ainda, até hoje, infelizmente, uma população bastante expressiva em relação ao analfabetismo, então as pessoas não tinham o letramento para poder acessar o conteúdo do jornal, então o rádio era o instrumento aí de comunicação que as pessoas mais utilizavam para se informar, para se entreter, e ele percebeu isso nitidamente. E a partir daí ele cria espaços dentro da programação de rádio para quê? Para que ele pudesse veicular as próprias ações políticas dele. Um exemplo clássico aí que a gente tem, que era a Hora do Brasil, que hoje é chamada de A Voz do Brasil, em que antigamente tinha um horário obrigatório de 7 às 8 da noite, em que são veiculados conteúdos de assuntos que eram apresentados na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Até hoje esse programa existe, só que conseguiram que houvesse uma flexibilidade em relação à veiculação. Em vez de ser de 7 às 8 da noite obrigatoriamente, com horário de pico, de volta para casa, de informação importante para o ouvinte, eles conseguiram fazer com que a Voz do Brasil fosse veiculada até às 11 da noite, de 9 às 11 da noite. Isso facilita, porque nesse horário, além de volta para casa, tem a questão das transmissões esportivas. Existem jogos que são nesse horário. Dificulta muito, é um momento importante para que as pessoas saibam de conteúdos jornalísticos. Então eles conseguiram, depois de muita luta, isso, né, o pessoal, os donos das emissoras de rádio, os que têm a concessão das emissoras, para que houvesse essa flexibilidade. Porque a Voz do Brasil, ela é muito ainda antiga a maneira de veicular as informações. Além disso, o rádio foi o principal meio que o Vargas conseguiu construir a sua popularidade, né? Como foi isso? Na verdade, ele percebeu que, como era um grande instrumento de disseminação de informação para todas as camadas, como você disse, todo mundo vê a rádio, desde a classe mais alta, né, até as classes mais populares, isso fez com que ele pudesse capitalizar também a imagem dele. Né? Então, o que acontece? Ele também não foi bobo nem nada, então ele meio que profissionalizou o rádio. Por quê? Porque ele, na década de 30, 31, se não me falar a memória, ele autorizou a publicidade dentro do rádio. Então, na verdade, isso fez com que as marcas também percebessem como um veículo interessante de anunciar. E isso facilitou também o quê? O crescimento das emissoras. Que antigamente, né, o rádio começou com uma forma bastante amadora, anos 20, uma maneira assim de hobby para elite, para os intelectualizados, e depois virou o quê? Um negócio. E a partir de Vargas percebeu esse crescimento, ele era realmente um visionário nesse sentido. E aí ele liberando a perspectiva da propaganda, fez com que as marcas também anunciassem no rádio, com isso um crescimento exponencial e o crescimento, inclusive, de divulgação da cultura popular brasileira. A gente sabe que tinha emissões pró-governo e contra-governo. E as emissoras que eram contra o governo, o que acontecia? Tinha os transmissores lacrados e eram calados. Você acha que foi de uma forma escancarada, assim, que logo as pessoas conseguiram perceber? Não, de jeito nenhum. Eu acho que não, eu acho que as pessoas no primeiro momento achavam ele o máximo. Nossa, ele nos deu direitos trabalhistas, ele pensa no povo, ele tinha um discurso muito populista. Né? Então, assim, na verdade, quem é que tem essa consciência? Quem passava pelas questões que os jornalistas, né, que eram torturados e depois, né, os torturados, assim, a gente tem a questão, os militares entrando nas redações querendo ver tudo e ler tudo. Então, por que veio a receita de bolo dentro dos jornais? Exatamente para tentar driblar essa censura. Mesmo, né? Para driblar
essa censura de uma outra forma. Então vamos escrever umas outras coisas. Então vamos encher de receita de bolo, então vamos começar a escrever nas entrelinhas. Aí que surge a história do jornalismo, escrever nas entrelinhas. O quê? Para tentar driblar a censura. Sim, é por isso que a gente vê hoje em dia a importância da imprensa livre, né? Você acha que a liberdade de imprensa se fortaleceu desde esses acontecimentos? Eu acho que ela existe. Eu acho que ela vem existindo. A gente tem a Federação Nacional de Jornalistas, a gente tem a ABI, então a gente tem instituições fortes que defendem a gente quanto jornalistas. A gente sabe que nos tempos para cá os jornalistas foram muito visados e tentaram ser calados também um governo ditatorial que a gente teve. A gente teve um governo ditatorial recentemente. Muito recente. Antes do governo Lula, a gente voltou a uma perspectiva de extrema direita, um radicalismo, em que usando, inclusive, os símbolos nacionais de forma política. Então, assim, a questão de ter ou não censura, e se as pessoas percebiam na era Vargas a censura, tanto nas matérias jornalísticas em rádio como TV não, rádio quanto jornal, claro que não, as pessoas não tinham essa percepção, porque faltava letramento. Eles acreditavam tudo no que ouviam. Sim. Como muita gente até hoje acontece isso. Acreditam tudo nos que escutam, até nas fake news. Sim. Então isso é bastante complicado. A gente hoje tem um grande desafio enquanto imprensa, enquanto jornalista, enquanto eu, professora de jornalismo, é fazer com que as pessoas compreendam que a gente precisa ter uma informação apurada em fontes oficiais. Ou seja, em locais verídicos. Todo mundo hoje, a gente está num momento em que todo mundo se acha que está o dono da verdade. Né? E aí a gente tem a questão da pós-verdade, né? Que tem até livros sobre isso. Ou seja, a sua verdade é a única minha que está valendo, que se dane a verdade do outro. As pessoas criam os rótulos totalmente desnecessários. Por quê? Porque aquilo é fomentado, porque é interessante. Sim, total. Bom, hoje conversamos aqui com a professora e doutora Mônica Nunes. A gente agradece muito a sua participação, Mônica. Você tem um lugar muito, muito especial no meu coração, você sabe disso. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço também pelo convite. Você também mora no meu coração. Muito bom rever você depois de um tempo. E ver que você está tão evoluindo, tão crescendo. Eu estou sempre aqui na torcida. Que bom, Mônica. Um beijo. Obrigada.